Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos meditando na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do verso 24 ao verso 29, que é o último discurso do Senhor Jesus acerca aqui do Sermão da Montanha. E ele vai fechar esse momento de ensino com esse discurso. E nós já vimos o que é esta comparação, esta analogia que o Senhor faz, comparando o seu ouvinte que pratica a sua palavra a um homem prudente, e aquele que ouve e não pratica a um homem imprudente. Nós já vimos que o ensino é uma marca registrada do ministério do Senhor Jesus. Ele veio para ensinar, e ele ensinou o evangelho do reino, ele ensinou a mensagem do reino, ele veio para pregar o reino de Deus, e ele disse: é chegado o reino dos céus. E nós vemos que o Senhor Jesus ensinava com muita autoridade, porque no final do verso 28 e 29 diz assim, de Mateus capítulo 7: ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Era a autoridade dada por Deus a ele. Ele é o verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem, mas é verdadeiramente Deus. Ele é o Senhor sobre toda a criação, sobre todas as coisas. Ele tem autoridade, o seu ensino era com autoridade. E a sua autoridade era dada por Deus, mas era uma autoridade também de obediência. Era um ensino baseado na prática. Ele não ensinava aquilo que ele não fazia. Ele não ensinava aquilo que ele não vivia. E nós lemos aqui que Jesus diz: todo aquele que ouve, no verso 24, estas minhas palavras, as palavras dele, aquilo que ele ensinava. E que palavras são essas? São as palavras ditas desde o capítulo 5 até este exato momento. E ele traz ensinamentos práticos sobre a vida. E nós já vimos algumas coisas, já falamos sobre alguma coisa sobre a bem-aventurança, sobre as bem-aventuranças, aqueles que são felizes. Vimos que o ensino de Jesus é aquele ensino que conduz à vida eterna. Mas Jesus também, nesse ensino, ele vai combater a falsa religiosidade, a falsa prática da religião. E ele ensina, por exemplo, no capítulo 6, sobre a ostentação, sobre a prática de boas obras diante dos homens para serem vistos. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que a prática das boas obras, ela é consequência de uma vida dedicada a Deus. Carta de Tiago, Tiago fala sobre: mostra-me a tua fé, sem obras eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago não está dizendo que uma pessoa consegue obter a fé ou a salvação pelas obras, mas que uma vez que essa pessoa foi salva, regenerada pelo Senhor, a sua vida necessariamente ela resplandecerá obras e obras de justiça, as obras de Deus. E o Senhor Jesus adverte aqui no capítulo 6: cuidado para não praticar de boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Essas são as palavras que ele se refere lá no capítulo 7, dizendo: atentais a estas palavras. São muitos ensinos. Nós não teremos aqui a oportunidade de tratar de todos detalhadamente. Nós estamos vislumbrando que Jesus ele ensina e traz ensinos práticos e combate a falsa religião. Ele fala sobre esmolas, de não dar esmolas para ser visto e reconhecido pelos homens. Toda essa falsa religiosidade não consegue nada além do que reconhecimento humano. Mas o Senhor ele dá o caminho ao qual deve ser seguido por aqueles que creem na sua palavra e creem que a sua palavra é a verdade. Ele, por exemplo, ensina aqui, a partir do verso 5, Jesus ensina a orar. E a oração é tão importante para aqueles que querem seguir as palavras do Senhor Jesus. A oração é tão importante porque hoje, querido, nós temos acesso à presença de Deus. Pela obra de Cristo na cruz, quando Jesus expira ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Agora já não há mais aquele impedimento que antes havia, que só o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Não, aqueles que em humilhação, com o coração contrito, decidem pela graça do Senhor se achegar a Deus, eles têm acesso pelo novo e vivo caminho, diz a palavra de Deus. E a oração é um privilégio nosso. É um privilégio daqueles que entendem que a palavra de Jesus é a palavra verdadeira. E ele nos ensina a orar, porque também existe a falsa oração.
Existe a oração que tenta barganhar com Deus, que tenta usar a Deus, que tenta convencer a Deus para obter os seus próprios resultados. Mas o Senhor nos ensina a orar. E Ele diz: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. O Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A recompensa daquele que ora para ser visto pelos homens é nada mais do que a recompensa dos homens. Mas a oração daquele que ora diante de Deus com o coração quebrantado, confessando os seus pecados, ele receberá a recompensa de Deus, que é o perdão dos pecados. Ele receberá a graça de ser alcançado pelo Senhor, com conforto, com paz que só o Senhor dá. E o Senhor Jesus continua dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelhei a eles, pois vosso Pai conhece do que necessitais. Antes de pedis a Ele, e Ele diz: portanto, orai deste modo. O Senhor nos ensina a orar. E é interessante que Ele diz aqui: o vosso Pai conhece a vossa necessidade. Queridos, Deus conhece as nossas necessidades. Isso não quer dizer que nós não podemos nos expressar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou necessitado disso ou daquilo. Não, pelo contrário, nós temos toda a liberdade de falar. Mas nós não podemos querer obrigar a Deus a fazer aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós estamos necessitando. Nós devemos, aqui o Senhor está nos ensinando a confiar, porque é necessário que aquele que se achegue a Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Nós devemos nos achegar a Deus com confiança, nós devemos nos achegar a Deus com fé e crer que Ele conhece toda a nossa necessidade. O Senhor vai dar ensinos práticos acerca disso mais à frente, quando Ele fala aqui no verso 19 do mesmo capítulo 6, Ele diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões invadem e roubam. Muitas pessoas têm sido enganadas nos dias atuais pelo ensino de que elas devem correr atrás de seus sonhos, fazer tudo para conseguir a sua tão sonhada estabilidade. Mas isso às vezes é um perigo, porque muitas vezes nessa caminhada nós começamos a amar mais ao dinheiro e aos bens desta vida do que propriamente ao Senhor. E o ensino do Senhor é que nós não estejamos presos a este mundo, a esta terra. Aqueles que entendem a palavra do Senhor, que o ensino do Senhor é verdadeiro e fiel, eles sabem que esta vida é passageira. Jesus aqui não está combatendo o fato de uma pessoa correr atrás de bens de forma honesta, de forma lícita, de forma que agrade a Deus. Não, Ele está dizendo que o meu coração não pode estar totalmente voltado a isso, porque senão eu provavelmente esquecerei do Senhor. Olha o que o Senhor diz também acerca desses seus ensinos, que são uma preciosidade para nossas vidas, no verso 25 do capítulo 6. Ele diz: por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Queridos, os ensinos do Senhor Jesus nos fazem desapegar deste mundo, nos fazem desapegar dos prazeres deste mundo, das necessidades que podem escravizar e virar um meio de nos escravizar neste mundo. O Senhor nos ensina a não andar ansiosos. Por quê? Porque há um Deus que guarda a nossa vida, há um Deus que cuida de nós. Ele está dando ensinos práticos. Ele diz: aquele que ouve estes ensinos e não somente ouve, mas guarda e vive a sua palavra e as põe em prática, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que no dia mau elas blasfemam contra Deus. Elas se queixam de Deus, elas reclamam de Deus, é porque elas não têm a palavra de Jesus. Lembre-se de Jó, aquele homem que sofreu grandes aflições, passou grandes necessidades na sua vida. Deus permitiu o dia mau, Deus permitiu o dia da provação, mas ele estava firmado em Deus. E ele disse: do Senhor, recebemos do Senhor, do Senhor vem tudo.
O Senhor nos deu, o Senhor nos tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aqueles que estão firmados em Jesus, eles têm a capacidade de afirmar isso. Paulo nos ensina que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. De forma que, irmãos, essas tribulações, essas perseguições, elas são leves e momentâneas. Porque quando nós estamos com os olhos voltados para o reino de Deus, para as coisas do reino de Deus, as dificuldades da vida, elas sempre serão passageiras. E nós compreendemos que aquele que nos guarda é fiel, que aquele que nos protege é fiel, ele é fiel para guardar a nossa vida, ele é fiel para guardar o nosso coração de pecar contra ele. Mas para isso nós precisamos ter um coração disposto a ouvir as palavras do Senhor e as colocar em prática. Quando o dia mal vem, quando me falta o pão sobre a minha mesa, eu tenho que reconhecer que Deus é aquele que nos concede o alimento diário. Eu devo confiar no Senhor, que Ele não deixa um filho seu desamparado. O Senhor nos ensina, Ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tem de muito mais valor do que elas? Significa confiança no Senhor, confiança no Deus que nós servimos. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Pare de confiar nas suas próprias forças, pare de confiar no seu dinheiro, no valor que talvez o seu dinheiro tenha. Confie plenamente em Deus. Ele te susterá, Ele te guardará, Ele é aquele que vai sustentar o teu casamento, a tua família, Ele vai sustentar o teu coração, Ele vai sustentar os teus pés de não tropeçarem e de não caírem no erro. Permaneça fiel às palavras do Senhor. Perceba que Ele diz: não andeis ansioso quanto ao que vestir, olhai o lírio do campo, crescem e não trabalham nem tecem. Portanto, não vos inquieteis, no verso 31, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Ele está ensinando: não andeis desesperados, querido. Você serve a um Deus que tudo vê e tudo faz. A palavra de Deus declara que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Confie plenamente no Senhor. Dedique seus dias ao Senhor. Conduza a sua família em adoração a Deus. Decida fazer a obra de Deus. Vá à casa do Senhor, congregue. Sirva ao Senhor todos os dias da sua vida. É o Senhor quem cuida da tua vida. É o Senhor quem guarda os teus passos. Não pense, querido, que todo o trabalho que você faz para o Senhor será em vão. Mas o Senhor sendo adorado através da tua vida, Ele será glorificado. Ele será exaltado e o nome do Senhor será conhecido entre muitas pessoas. O Senhor Jesus disse: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas a qual Ele já falou lá em cima. O alimento diário, a vestimenta, as necessidades mais básicas que nós possuímos, o Senhor as conhece. Ele nos guardará. Davi declarou: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Justo é aquele que ouve a palavra do Senhor, sabe que ela é palavra viva e verdadeira. Como está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 12 diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e a intenção do coração. Este é o poder da palavra de Deus. Quando você está aflito, quando você está abatido, com a sua alma ferida, e você abre a palavra de Deus com o coração quebrantado e diz: Senhor, fala comigo, exorta-me, ensina-me, capacita pela tua palavra. A palavra de Deus, ela tem a capacidade, querido, de ir ao encontro da tua alma, do teu espírito, de te fortalecer, de te encher de alegria, de fazer você perceber que o Deus que você serve é um Deus vivo e verdadeiro. Jesus disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Há um elemento na vida cristã que é a prática. Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem se dedicado à prática da vida cristã diária? Os discípulos do Senhor, logo depois que Ele é levado aos céus e a igreja está agora sobre as orientações do Espírito Santo,
A Bíblia diz que os primeiros discípulos são chamados lá em Antioquia de cristãos, porque eles viviam no caminho do Senhor, testemunhavam do caminho do Senhor, e não houve outra palavra senão estes são cristãos, aqueles que vivem a palavra de Cristo, que andam nos caminhos de Cristo. É assim que você é conhecido, querido? Eu queria te perguntar isso. Você é conhecido como alguém que vive a palavra de Deus? Como é a sua reputação no seu bairro? Como é a sua reputação na sua escola? Como está a sua reputação dentro da sua própria família? Como os seus filhos te veem? Como a sua esposa te vê como um homem que pratica a palavra de Deus? Como você, esposa, é vista pelo seu marido como uma esposa que pratica a palavra de Deus, que ama as palavras de Jesus, que guarda as palavras do Senhor? Por fim, queridos, as palavras de Jesus, elas não podem ser simplesmente absorvidas por mim e por você. Elas devem ser anunciadas. É o que o Senhor Jesus diz aqui no final do Evangelho de Mateus, quando ele vai orientar os seus discípulos. Ele diz, capítulo 28, verso 19 e 20. Portanto, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa é a minha e a sua missão, fazer discípulos, testemunhar do Senhor e ensinar aquilo que o Senhor Jesus, como ele mesmo disse, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Nós temos que ser ensinadores da palavra de Deus, não retê-la simplesmente conosco, mas ser bons dispenseiros, como diz a palavra, bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, ensinando novas pessoas, alcançando novas vidas pelo ensino da palavra, ensinando as pessoas a guardar os ensinamentos do Senhor Jesus. Essa é a missão que Ele nos deu. Queridos, eu oro para que você compreenda isso, para que você entenda que nós fomos chamados para ouvir a palavra, não somente para ouvir, para praticar, e praticando, também ensinar esta palavra a muitos outros, a todos aqueles que o Senhor botar no nosso caminho. Não cesse de falar da palavra de Deus, não cesse de ensinar os caminhos do Senhor. Elas são vida e vida abundante. Eu oro para que Deus te abençoe e que você compreenda que o caminho de Jesus é o melhor caminho, pois Ele é a rocha verdadeira, o caminho verdadeiro, o caminho que conduz à vida eterna, o caminho que conduz a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.